Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Rapaziada, tô tentando gravar esse vídeo pela terceira vez já. Gravei duas vezes com a minha câmera ali aparecendo ah, meu rosto ali, mas as duas vezes, por algum motivo, o OBS está travando a câmera e não ficou legal o vídeo. Tô refazendo ele agora sem câmera para postar aqui, porque a ideia é mais gerar esse conteúdo, gerar esse conhecimento para vocês do que o meu próprio aparecimento ali, né? Então, eu andei reparando no meu canal ultimamente que os vídeos do Hand to Note parece que atraíam mais vocês do que os vídeos das live sessions que eu tenho feito. Então, acho que talvez a dificuldade maior para quem não tenha a, a grana para comprar um software como o Wizard, ou para quem está acabando de entrar no Wizard, no Hand to Note e não sabe mexer, talvez a dificuldade maior seja esse conhecimento inicial. Então eu decidi fazer um vídeo agora falando sobre o Wizard, para mostrar um pouco também e ajudar para quem está começando, um tutorial aqui em português no YouTube de graça para vocês poderem pelo menos aquele pontapé inicial, eu consigo ajudar vocês nesse sentido. Então, a versão que eu tenho utilizado atualmente no Wizard é a versão Elite, é a versão que a gente consegue fazer Node Lock no pós-flop, e tem todas as outras funções que já tinha na versão anterior. Mas eu quero trazer aqui para vocês três temas para a gente é, abordar aqui, que é como fazer os Node Locks. Então, para quem também já tiver com a versão Elite, eu vou mostrar aqui como que vocês podem fazer Node Lock. Está acabando de assinar a versão Elite, não sabe como que faz ainda, eu vou mostrar aqui um passo a passo. Eu vou mostrar outros dois pontos que também podem ser utilizados até para a versão inferior à versão do Elite ali, que é estudar usando relatórios e fazer a parte de treinamento usando drills, tá? Então, vamos direto ao ponto. Já vamos começar a falar de Node Locks aqui, como que a gente faz os Node Locks. Então, eu vou precisar também passar um pouco por cima de como é a base do Wizard aqui para vocês. Para quem está chegando pela primeira vez, que acabou de assinar o Wizard, por exemplo, e já assinou a versão Elite, para que tenha pelo menos uma base aqui e entender como que funciona. Então, essa é a carinha inicial aqui do Wizard, e quando a gente quer estudar uma mão específica, a gente vem aqui, ou a gente vem aqui em estudar, ou a gente pode vir aqui em cima, estudar e estudar uma situação como a gente quiser. Então, isso aqui, para quem nem assinou o Wizard também, por exemplo, para quem está usando a versão free, essa parte que eu vou mostrar aqui também é possível de vocês terem esse conhecimento. Então, toda essa parte das árvores XPV pré-flop, elas, se eu não me engano, elas são gratuitas do Wizard, né? Então, eu tenho 30 blinds e eu queria saber qual é o range que eu quero que eu posso abrir do botão. Então a gente vem aqui no canto esquerdo superior, a gente precisa selecionar XPV, no caso das pessoas que não têm uma licença. A gente vem aqui, seleciona stack efetivo e vai colocando fold aqui, tá? Ó, fold no TG, fold no TG1. Ou eu posso simplesmente vir passando, foldar até o cutoff e ele já vai trazer para a gente o range do button, tá? Então, quando está selecionado de verdinho em volta, é o player que está tendo a ação naquele momento. Então, o button com 30 blinds, ele poderia abrir esse range aqui, onde tem as legendas aqui no canto direito, o que é azul é fold, o que é raise 2.1 big blind, e ele tem um all-in de 30, mas se vocês repararem na cor, é um tom um pouco mais escuro de vermelho. Vou até alterar a cor aqui para a gente tentar, para ver se fica mais simples, ó. É um tom um pouco mais escuro de rosa e ele não aparece presente aqui. Então, nesse caso, 0% de all-in com 30 blinds efetivos. Então, aqui vocês já começam a entender quais os ranges você pode jogar. O TG abriu com 30, qual range eu posso defender lá no Big? Então, eu posso trazer o foldzinho aqui, ó, até o Small Blind, foldei, e chegou a ação no Big Blind. Esse seria o range lucrativo de ser jogado do Big Blind versus o TG com 30 blinds efetivo num cenário chip EV, onde não tem nenhuma implicância de ICM. Tá? Aí dentro do Wizard a gente tem algumas outras funções também.
a gente vai ter o ICM geral, a gente tem o ICM geral, que eu quero dizer ICM de Vanilla, ICM de PKO, por diversos estágios do torneio aqui e faixas de stacks, distribuições. Então, só que aqui já na versão paga já do GTO para ter acesso a essa parte. Então vocês conseguiriam visualizar a questão de ranges aqui também na questão de ICM aqui com ICM envolvido, né? Vamos dizer assim. Voltando aqui agora para a parte de XPV mesmo, se eu não me engano, acho que tem para quem tem a licença gratuita ali, que tem o acesso gratuito, se eu não me engano, são 3 ou 5 consultas por dia que vocês podem fazer na parte de pós-flop, né? Então, vamos supor que essa mão aqui acabou com o Big Blind dando call, ele defendeu essas mãos que estão em verde aqui, então vou colocar call ali, e ele vai me permitir aqui escolher uma board. Então, vou colocar 10, 8 e 7 Rainbow. Então, depois do flop aqui, tudo que tiver à direita passa a ser um pós-flop. Então, a gente começa aqui com o Big selecionado, mostrando como que deveria ser a estratégia do Big num cenário agora que está escolhido ali sem blinds efetivo, como que ele deveria jogar. Basicamente, puro check. Então, ele dá o check ali e a gente vai navegando assim na árvore e vai entendendo como que cada player joga. Por exemplo, aqui a gente vê que quase 50% das vezes o TG tinha que dar check, os outros 50% ele apostava. Mas daí aqui a gente vai começar a falar de node lock agora, tá? O node lock, para quem não sabe, é você fazer uma alteração na estratégia teórica, que é essa que a gente viu até agora, e colocar algum ajuste que você acha que a população faça diferente na hora que você está jogando ali do que a própria teoria sugere fazer aqui. Então, vamos supor que você tenha a impressão de que o UTG ele aposta, sei lá, 90% aqui, dá só 10% de check nessa board, ao invés de ser 50-50. Então, a gente passaria a poder fazer o node lock aqui. Vou mostrar a maneira que eu acho mais simples, mais intuitiva de fazer, que é clicando aqui ó, embaixo do mouse, aí solve. Então, inteligência artificial, solução utilizando a inteligência artificial. Deixa eu fechar aqui só para mostrar uma coisa. Reparem que quando a gente selecionou toda a estrutura aqui, ele já mostra aqui no canto direito, em Table para a gente, ele já mostra o pot total, ele mostra aqui quanto que cada jogador ficou com fichas para trás. Então, quando a gente clica aqui em AI Solve, ele já traz essa base estrutural ali da árvore criada aqui para a gente. Ó. Reparem que o pot é o mesmo tamanho, a quantidade de stacks de ficha para trás é o mesmo tamanho, e aqui a gente consegue visualizar os ranges, o TG e range do Big, que são os mesmos ranges que a gente tinha visto ali, tá? Então, nessa parte aqui de cima, a gente não vai mexer em basicamente nada. O que a gente vai mexer? Principalmente nessa parte de bet sizes aqui. Também a gente não precisa mexer aqui, dá para ser mexido nisso depois de criada a solução aqui embaixo, mas eu acho interessante mexer por aqui. Então, por padrão, ele já vem com duas opções marcadas aqui, ó, em verde, tá? Primeiro, o TG, ele vai aplicar as mesmas configurações do Big. Então, tudo que a gente configurar aqui de size para o Big, o TG, nesse caso, se permanecer marcado aqui, ele vai utilizar tudo igual. Se eu desmarcar, repara que ele vem zerado. Então, e aqui em cima tem uma outra opção que vai aplicar todas as mesmas configurações, tanto para o flop como para o turn e river. Então, se eu configurar só uma size de 25%, no turn eu só vou ter a opção de 25%, no river também só vou ter a opção de 25%. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu faria, aqui ele já vem marcado automático, então ele geraria algumas sizes automáticas para a gente, mas eu gosto de gerar as sizes fixas aqui. Então, eu colocaria, por exemplo, 33% e 66%. Eu colocaria um raise aqui de 50% e um re-raise de 50% também. Quando a gente faz isso, então, ó, todas essas configurações que eu fiz aqui, quando está marcado em verde lá, elas vão replicar tanto para o TG como para o Big. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem meio que aquele preview que tem no HRC, caso vocês usem o HRC, é quase a mesma coisa. Então, toda configuração que a gente vai mexendo ali,
ela vai sendo alterada aqui, a gente consegue visualizar. Então, ó, o Big dá check, ele pode apostar 33 ou 66. Se ele der check, o TG vai apostar 33 ou 66. Mas vamos supor que eu quero fazer diferente. Eu quero desmarcar aqui, eu quero fazer uma configuração diferente para o Big e uma para o TG. Repara que quando eu desmarquei, ele traz sempre tudo que está aqui, conforme eu tinha falado. Antes não tinha informação nenhuma, eu desmarquei, ele também não tinha informação nenhuma. Eu configurei alguma coisa ali, desmarquei, ele trouxe tudo para cá. Então vamos lá, eu quero fazer duas configurações diferentes. Eu quero que o Big sempre vá dar check, então eu posso tirar essas duas opções e eu vou forçar que o Big sempre check. Reparem aqui embaixo, ele só tem a opção de check agora. E o UTG, por sua vez, tem a opção de 33 e 66, tá? Poderia fazer configurações diferentes para o turn? Sim, então daí eu desmarcaria aqui, nesse caso, marcaria turn aqui. Aí no turn eu acho interessante que o Big já possa liderar alguma coisa, então eu já vou colocar uma size de 33 aqui. No turn, eu acho que a size do Big ela já começa a ficar mais polarizada, sei lá, vou colocar 83 ou 125. E aí River, e essas opções aqui de size você pode ir acrescentando mais e mais e mais, tá? Não quer dizer nada, não tem um limite aqui, então vou colocar aqui que o Big pode apostar, sei lá, essas três opções de sizes no River e vou colocar as mesmas três opções de size no River para o TG. Então, agora sim, com as minhas sizes configuradas, eu vou criar a solução, tá? Então, após eu criar essa solução, vamos ver o que vai acontecer aqui para gente. Ó, ele me trouxe, então, um flop 10, 8, 7 Rainbow, que é o que a gente tinha escolhido lá, com 97.7 blinds para trás, um pote de 6.1 blind, onde o Big Blind ele só pode dar check, e quando ele dá check, essa seria a estratégia do TG, 53% de check behind. Aqui que a gente quer fazer aquele node lock que a gente falou. Aqui a gente quer colocar o Big Blind apostando 90% das vezes e dando check com 10% só das vezes, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer esse node lock, a gente tem que estar então selecionado aqui qual é o jogador que a gente vai fazer o node lock. A gente vai ajustar o range de qual jogador, nesse caso do TG. A gente clica aqui nesse cadeado. Ele vai abrir para a gente aqui essa opção aqui, onde que a gente faz o node lock. Então aqui em cima, no canto direito, a gente tem três opções ali para a gente fazer ajustes. Aqui por barras, então a gente pode ajustar aqui todo o range. Quer ver? Ó, size de 33, eu quero aumentar ela para 20%. Então eu posso ir navegando aqui, tanto com a barra, como posso chegar e digitar ali. E ele vai ajustando as outras automaticamente para um total de 100% do range aqui. Essa segunda opção, ela é basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui todas as opções de bet e mais a opção de check, onde o total soma 100. Então, 53 com 9 são 62, com 38, 100%. Então, aqui eu tenho sempre somado 100%. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu queira pegar e vou configurar aqui, ó, 50% para uma bet de 66 e 50% para 33. Eu vou escolher o 55, o rei 8 aqui, que era puro check, eu vou clicar aqui com essa configuração feita agora. Então, ó, ele passou a utilizar aquilo que eu selecionei ali em cima. 50% das vezes ele está fazendo size de 66, 50% das vezes ele está fazendo a size de 33. Então, reparem que após eu clicar ali também, ó, ficou um cadeadinho branco ali agora. Então, quer dizer o quê? Que esse combo específico, ele foi ajustado, foi feito um node lock nele. Então, ele foi feito um ajuste e ele está travado. Se eu só fizer isso, e vou colocar mais alguns aqui, tá? Ó, se eu só fizer isso, vamos ver uma maneira simples de eu mostrar isso para vocês. Ó, vou fazer isso, vamos ver se isso vai ser simples de eu mostrar para vocês. Então, ó, reparem aqui, ó, vou deixar. Então, ó, a coluna do 8 está betando meio a meio entre 66, 66% e 33%. E da coluna do 7 para a direita está puro check. Só que reparem que, deixa eu ver como que eu faço para não locar aqui. Unlock all. Tá. Então, ó,
Reparem que esses combos em verde, eles não vão ficar marcados com cadeado. E eu vou deixar marcado só esses combos em rosa aqui da coluna do 8. Ó. Então aqui eu coloquei cadeado e aqui esses combos em verde, eles não têm cadeado. Vou clicar em Node Lock. O Node Lock foi atualizado ali. E ó, repara que tá vendo aqui, ó, ele trouxe uma estratégia para mim, onde esses combos que eu tinha alterado e colocado cadeado, eles vieram com a estratégia que eu configurei. Só que esses outros aqui que estavam todos em verde lá, em check, puro check, eles começaram a apostar aqui. Por que que isso acontece? Quando eu faço um ajuste em apenas uma parte do meu range, o GTO, como ele é um robô e ele se ajusta ele contra ele mesmo, ele entende que o nosso range ficou desbalanceado, tá? Então, para fazer ajustes aqui, a gente começou a betar muito mais esses combos aqui, ele começou a colocar algumas frequências de bet com outros combos aqui também para fazer um ajuste dentro da própria estratégia dele ali, para ele não ficar desbalanceado, ele se ajustou automaticamente. Então, o correto seria a gente fazer o quê? Volta lá no Node Lock. Eu quero apostar 90% e vai ser 90% usando size baixa, tá? Então vai ser 0, 90, aqui 10, deixa eu ver. Não foi tão simples de fazer assim, então vou deixar assim, 90, 1 e 9. Então, 90% das vezes eu estou apostando com a size baixa, quase 10% eu estou dando check. O correto é, eu fiz todo o ajuste, eu venho aqui em Lock, Unlock e eu coloco aqui, ó, Lock All. Aí você repara que todos os combos agora, eles têm cadeados. Então, você fixou essa estratégia e você está dizendo para o GTO, não mexe mais aqui. Aqui é isso que eu estou falando para você. Aqui você não mexe mais. Essa é a estratégia que eu quero. Então, quando eu clicar aqui em Node Lock, aí sim ele traz a estratégia do jeito que a gente quis. Ó, 9% de check, 90%, 1% com a size alta. Então, vamos ver o que isso implicaria, por exemplo, na estratégia do Big. Eu vou apostar aqui size baixa que estava fazendo 90% lá, e essa passa a ser a estratégia do Big. Só que daí vocês vão falar, pô, Tragueta, mas e agora, cara? Eu não sei qual que era a estratégia original. Você nem mostrou para mim como é que era a estratégia original. Então, o GTO Wizard ele tem aqui uma funcionalidade que permite a gente comparar a estratégia original e essa estratégia após o Node Lock. Então a gente vem aqui ó, embaixo do cadeadinho, só que a gente precisa estar de novo na ação daquele player específico que a gente quer analisar selecionada. Eu não posso querer ver qual é a reação do Big se eu clicar lá no TG. Eu tenho que estar com o Big selecionado. Aí eu venho embaixo do cadeado e coloco aqui, ó, Compare Nodes, tá? Ele vai abrir aqui para mim o canto esquerdo e o canto direito. Reparem que tem um cadeadinho aqui, tá? Ó. Então, ó, ele vai ter cadeadinho 1, cadeadinho 1. Então, ó, esse primeiro cadeadinho aqui foi quando a gente colocou todos aqueles, a coluna do 8 com 50% betando cada size. Esse outro cadeadinho aqui em cima já é após esse último ajuste que a gente colocou, que ele está apostando 90% com size baixa. Então eu vou deixar aqui exatamente isso. E aqui no canto direito eu vou trazer para esse que não tem o cadeadinho. Quando não tem o cadeado, quer dizer o quê? É a estratégia limpa, é a estratégia teórica. Daí eu consigo carregar esse range para o lado direito. Ó, a gente olhando a olho nu, são poucas mudanças, parece que não modificou tanta coisa. A gente pode clicar aqui ó, nessa parte superior do sumário aqui no centro e ele vai trazer para a gente as informações aqui, o que mudou. Então ele estava foldando 27%, agora ele está foldando aproximadamente 21%, ele passou a foldar menos. Ele dava 15% de check raise, agora ele dá quase 28%, ele aumentou bastante o check raise. Então a gente consegue visualizar alguns combos, ó, 8-7, 9-7 suited, 10-7 suited. Então, quando a gente identificar que o TG lá está apostando mais do que deveria, o Big pode pegar e dar mais check raise contra a CBET lá do TG. Assim que a gente faz os node locks para a gente estudar e jogar contra a população. Afinal, a população ela
está sempre distante dos robôs, da teoria, e a gente não pode ficar, óbvio que a gente não pode, é forte eu falar, na verdade a gente tem que ter esse embasamento teórico, saber o que, que a teoria faz, só que é muito interessante a gente saber fazer esses ajustes de node locks aqui também, para que a gente possa fazer as adaptações e para explorar essas fraquezas dos nossos adversários, tá? Então, aqui a gente conseguiu já mostrar como que a gente faz algum node lock. E daí, só mostrando essa parte de pós-flop aqui, eu também tenho algumas outras opções aqui, tá? Por exemplo, essa é seria a estratégia do Big dando check raise usando só essa size de 50%. Eu posso clicar aqui nesse lápis, editar ações, e ele vai me dar a opção aqui de eu adicionar ou de eu remover qualquer coisa aqui, tá? Então, eu quero adicionar aqui agora um check raise de 100%, tá? Aqui, ó, 50% é uma size de 7.05 blinds e 100% 12 blinds. Então, eu vou dar a opção de ele também dar esse check raise com a size alta. A partir do momento que eu clico lá, ó, ele já adicionou a size alta ali também. Ele simplesmente não quis usar tanto, ó, ele só usou 0,5% das vezes. Então posso remover. Já vi que não fez sentido, mas vamos tentar pegar algum exemplo aqui onde faça mais sentido. Vamos pegar onde ele faça um check raise de 33 e outro de 75, para a gente ver se vai splitar um pouco mais esse check raise em duas sizes. Ó, agora splitou um pouco mais, tá vendo? Tem a size de 33 e de 75, ele tá dando 30% de check raise total, só que ele tá usando duas sizes diferentes. Então você consegue visualizar melhor, tipo, não melhor, na verdade você consegue fazer ajustes. O que eu quero dizer é que você consegue fazer ajustes nas sizes aqui, mesmo após a árvore ter sido criada, que a gente criou, pré-definiu algumas sizes ali, antes da criação da árvore, e daí a gente também pode fazer alguns ajustes e criar novas sizes aqui. Por exemplo, vamos ver a size do turn lá. Turn, se eu não me engano, era 83, olha lá, 83 e 125. Então, o Big está dando só call, o Big está dando só check, tá vendo? Então, aqui eu poderia colocar o Big liderando. Se eu não me engano, eu tinha até colocado a opção lá. Eu acho que isso aqui é um bug, eu acho que ele não está pegando essa opção. Mas eu posso dar a opção de 33 aqui para o Big. Vamos ver se ele usaria nesse cenário. Não usou. Então, beleza. Daí ele check e a gente começa a ver como se comporta a questão de sizes aqui. A gente pode fazer mais algum ajuste ou outro ali de size se a gente achar interessante. Para concluir essa parte do pós-flop com o node lock aqui, canto esquerdo superior, a gente pode clicar aqui, ó, e em Custom Solutions, ele vai mostrar as mãos recentes que a gente foi criando, tá? Então ele traz um histórico recente das mãos aqui e você pode navegar. Se eu vier nesse primeiro 1087 aqui, ele vai voltar lá na árvore teórica, que não tinha nenhum ajuste, ó, que o Big não podia liderar nada, que a gente estava... na verdade é que ele já pegou com ajuste já. Isso é um pouquinho ruim, tá? Você vai ter que ir caçando aqui qual que é a sua. Eu não consegui entender muito bem aqui, porque aqui eles não colocam qual que é a node lock 1, qual que é a node lock 2. Então, assim, é bom você saber que existe esse histórico aqui. E quando você clica, por exemplo, essa que eu cliquei, ó, ela veio para cima aqui. Então, não é essa que eu quero ver a teórica, né? Eu posso clicar nessa aqui, vamos ver se é essa. Ó, Big da check. Ó, essa é a teórica. Quer dizer, não é a teórica ainda, tá vendo? Ó, tava com um pouquinho de cadeadinho. Então, repara aqui, ó, ela vai subir lá para cima. Então, eu vou clicar na terceira aqui, até que eu consiga achar aquela árvore que eu realmente estou buscando. Ó, a árvore teórica, por exemplo, nesse caso. Ó, essa daqui me parece que é a árvore teórica. 53% de check, nenhum cadeadinho, nenhum nada. Esse aqui seria a árvore teórica, tá? Então, por aqui a gente encerra essa parte de node lock. É bom também fazer um comentário que aparentemente eles estão fazendo o desenvolvimento do node lock com ICM envolvido, mas até o momento, a gente está falando em finalzinho de abril aqui de 2024, até esse momento só é possível fazer node lock na versão Elite do GTA Wizard para cenários de chip EV, beleza? Então, assim a gente conclui
essa parte de como fazer node locks e vamos então para a parte de estudar usando relatórios. Estudar usando relatórios. Para quem nunca viu a função de relatórios no Wizard, a gente vem aqui em cima e estudar, como eu falei, para a gente estudar um spot específico, a gente vem a estudar. Aqui no canto direito a gente tem relatórios. Então, deixa eu só voltar, preciso voltar aqui para Solutions Libraries aqui, ou soluções da biblioteca. Vou pegar um cenário, vamos supor que a gente queira saber quais os melhores boards que o botão pode se betar versus o Big Blind com 30 blinds efetivo, tá? Cenário XPV, então, vamos selecionar XPV, vamos selecionar 30 blinds efetivos, vamos colocar aqui todo mundo foldando e vou colocar o button dando raise, vou colocar o small foldando e vou colocar o big blind dando call. Então aqui eu faria o estudo de uma mão específica, né? Eu quero pegar a board 222. Ele me mostraria essa mão específica, tá? Lembrando que quando a gente voltou ali, a gente voltou a estudar uma mão específica, né? Que eu tive que voltar ali para as bibliotecas ali. Aí você quer fazer o estudo de relatórios, então você vem aqui em relatórios agora, e aqui ele vai começar a te trazer um relatório. Então esse 222 ali, basicamente ele não quer dizer nada, isso não está sendo levado em consideração nesse momento. O que está sendo levado em consideração no momento é isso aqui, ó, essas boards na esquerda aqui. Então 100% das boards que foram rodadas, nesse total de 100%, ó, o Big versus o botão, ele tem que dar 97%, 97,6% das vezes ele vai jogar simplesmente de check, tá? Então, pelo fato da gente ter selecionado o Big aqui primeiro, mas como o nosso intuito nesse estudo era saber qual board a gente mais pode se betar, então eu vou dar check aqui com o Big e vamos olhar o lado do botão agora. Vamos ver quais as boards que mais a gente pode seletar. Então, ó, eu posso navegar aqui na aba de check, ó, e eu vou clicando aqui, ó, para baixo, para cima, e eu vejo qual que tem mais check, qual tem menos check. Então, reparem aqui, ó, a segunda, a terceira coluna, então a primeira coluna board, a segunda a estratégia, a terceira check. Então, ó, tá tudo zerado, tá vendo? Isso quer dizer que nessas boards aqui da esquerda é 0% de check, ou seja, é CBET 100% do range. Então a gente consegue visualizar 992, 993, 10-10-3, Rei 5. Aí você fala, pô, mas tá muito repetitivo, cara. Eu queria ter um cenário um pouco mais macro, assim, não tão detalhado assim, porque vai ter boards muito iguais ali que é óbvio que a estratégia que vai ser a mesma coisa. Então você pode vir aqui em filtro, ó. Dentro de filtro você consegue fazer algumas opções aqui, ó. Eu quero ver só board monotone. Selecionei só monotone ali, ó. Ele vai trazer todas as possíveis boards monotone. Tá vendo que agora com o filtrinho ali, ó, 5.2. Então 5.2% das vezes a gente vai jogar um board monotone. Aí ele tá todo listado, tá tudo listado aqui pra gente. E a gente tem no total dessas 5.2 apenas 18% de check. De novo, filtrado aqui pelos que tem menos check, e se a gente ordenar aqui, a gente pode ver quais que tem mais check, ó. Os que são monotone conectados, aparentemente são mais interessantes para o Big, ele tem mais vantagem, e a gente vai ter que dar um pouco mais de check, tá? Agora eu venho aqui em filtros, pô, mas ainda assim tá muita informação ali, como é que eu faço para diminuir essa informação? Porque tipo, a 6.2 e a 7.2 é quase a mesma coisa, a 8.2. Então, você vem aqui nessa parte de subset. Subset quer dizer o quê? A quantidade de árvores que foram rodadas, de possíveis flops que foram rodados para gerar esse relatório. Então, aqui qualquer tá o total de árvores lá. Se eu colocar 184, aí vai pegar um total de 184 flops que foram rodados, tentando englobar todos os tipos de boards. E daí, dentro desses 184, tem esses, sei lá, 3, 6, 9, 10, esses 11 aqui eram monotone, tá? Que representa 0,2%. Se eu colocasse qualquer aqui, eu tirasse o monotone lá e vou colocar 25 ao invés de 184. 25. Ó, aqui vão estar listados
os 25 boards, tá? Que foram rodados nessa subset. Só que eu não aconselho muito vocês olharem pela menor subset aqui, porque vai ter algum tipo de board que não vai estar tão representado aqui. Se a gente pegar só os monotons, por exemplo, nessa de 25, a gente tem dois exemplos apenas. Então, se eu pegar só os pareados, ó, eu tenho, tá vendo? Repara aqui, ó, nessa subset de 25, eu pegar, se eu falar assim, quando a gente está 30 blinds efetivo, eu tenho que dar board pareado. No total, eu tenho que dar 14% de check e 85% de bet. Não é uma verdade. Se você analisar por essa simetria, é uma verdade. Só que não é uma verdade porque ó, essa simetria ela é um pouco falha nesse sentido de boards pareados, porque não tem nenhuma board pareada aqui pegando uma carta baixa, pegando uma carta média, tá pegando só as cartas altas lá. Então se a gente viesse, por exemplo, para subset aqui, a total, a gente vai ver aqui, vamos ver aqui agora esses tipos de boards, boards dobrados, ó, boards dobrados com cartas médias, tá vendo que agora a gente passou a ter 20% de check, então a gente tem um pouquinho mais de check, então não é interessante usar as subsets menores aqui, tenta usar o qualquer, tenta se quiser simplificar um pouco, usar o 184 aqui, para dar uma visão um pouco mais macro do cenário, mas ou fazer alguns filtros específicos que vocês queiram, tá? Eu quero só board dobrado, onde a dobra tá, sei lá, na carta 6, que pode ser tanto, ó, ele pode ser tanto 766 como aqui eu acho que nem tem, na verdade, se eu quisesse pegar um 644, alguma coisa assim, eu teria que fazer. 644 a dobra no 4 daí, né? Então, aqui se eu quisesse pegar só boards com as cartas médias dobradas, tá? Então você pode ir simplificando aqui para fazer o seu estudo. Tem muita board ainda, trago para 184. Então, concluindo aqui essa parte. Por aqui vocês conseguem fazer algumas simplificações, entender simplificações teóricas que os robôs gostam de utilizar. Então, por aqui você consegue saber qual tipo de board você vai se betar mais, qual tipo de board você tem que dar mais check raise do Big, qual tipo de board o Big mais folda deveria foldar, e assim por diante. A parte teórica você consegue fazer um estudo aqui muito, muito bom utilizando esses relatórios. É uma coisa que assim vai te dar um embasamento teórico muito forte para você saber, cara, nesse tipo de board aqui, eu acho que eu tinha que ser beta menos, ou então nesse aqui eu sei que eu sempre tenho que ser beta. Então é bem tranquilo de vocês fazerem esse estudo, e daí tem que focar em posição por posição, tá? Tipo, a estratégia do Button versus Big, ela é diferente da UTG versus Big, então você tem que sempre estar dando uma olhada, dependendo da posição, do efetivo, do tipo de board que você quer estudar, o tipo de ação que você quer estudar. Eu quero estudar o check raise, teria que apostar aqui com o Button, voltar a ação lá pro Big para ver qual board que ele dá mais check raise, tá? Então, assim por diante. Falando um pouco mais sobre isso, assim, só para a gente concluir, a questão dos relatórios, até onde eu sei, ela funciona só para o flop, tá? Para o turn, eu acho que não tem nada construído ainda, porque são N turns possíveis, né? E são N boards também. São N flops e N turns, então eles não, pelo menos até onde eu sei, eles não conseguiram uma forma de exibir esses dados para a gente ainda, então a gente consegue trabalhar no flop aqui, mas já é um belo de um adianto. Vocês já conseguem estudar bastante a parte teórica por aqui. E é interessante a gente falar sobre isso também. Vamos supor que você pegou essa board 877 aqui, que está falando que você deveria dar 28% de check raise. Você fala, caramba, tudo isso, mas o que será que eu tenho que dar check raise? Como que é a melhor maneira de você fazer para abrir essa árvore e estudar? Você pega ela aqui mesmo, você vem aqui na board, ó, tem um chapéuzinho aqui, ó, estude esta situação. Porque você clica ali, ele já abre para você a situação aqui, para você já estudar exatamente naquela ação, onde você deu check flop, o Big deu check flop, o Button apostou e tá na ação de check raise do Big, ó, 28%, que é o que estava mostrando lá. E aqui a gente começa a ter acesso agora aos combos, entender melhor
por que cada combo faz, qual é o EV de cada combo aqui no lado direito. Então, consegue navegar um pouco mais profundamente por aqui, tá? E agora, para a gente concluir, então, vamos falar dos treinamentos usando drills, tá? É uma ótima ferramenta também para evolução do nosso jogo, para a gente poder fazer um warm-upzinho ali antes de começar o grind, ou aquele cooldown, depois que você encerrou ali, você quer dar uma relaxada, uma descansada, mais uma descansada estudando, vou te mostrar como que você faz isso agora, tá? Então, vai ver que é praticar, trainer, e aqui, ó, ele já vai mostrar para você algumas opções de treinos que você pode fazer. Então, vamos supor que eu tô aqui jogando para um time e os instrutores falaram, cara, o seu raise first team do botão tá muito baixo, eu preciso que você aumente, tá muito baixo, você está perdendo spots, aqui na casa de 20 a 25 a 30 blinds. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai zerando aqui, ó, tá vendo? Aqui tem todas as posições e a gente vai, o que a gente está configurando aqui? A gente está falando para o GTO quem que é o hero, de qual posição ele vai jogar, ou hero ou GTO, mas nesse caso, como é um spot de RFI, que a gente sempre vai ser o que vai estar tomando a decisão de abrir o spot ali, a mão, então nesse caso vai ser só o hero, tá? Se fosse, por exemplo, um versus open, eu poderia colocar, o GTO está abrindo lá do TG e o hero está aqui no button. Como é que eu jogo do hero? Qual que é o meu range que dá call, qual que é o meu range que tribeta, qual que é o meu range que tem que foldar aqui do button versus o GTO abrindo lá das posições iniciais. Mas nesse caso, como ninguém abriu e chegou em gap pra gente, a gente vai deixar assim, o hero no botão, um spot de raise first team, posso configurar aqui faixa de stack, ó, vou deixar exatamente isso, de 25 a 35. Já poderia dar um start training aqui, mas eu vou passar por outras configurações aqui para mostrar para vocês. Então aqui de novo, XPV e essa faixa de stack que a gente acabou de configurar por ali, a gente poderia configurar por aqui também. Aqui o spot da onde que ele vai começar, do pré-flop, a ação que a gente está jogando, então a posição que a gente está do button. Acho que aqui a gente não precisa falar de mais nada, boards. Como a gente está estudando pré-flop, um range de raise first team, por exemplo, a gente nem precisa falar disso aqui. Mas, se a gente fosse estudar algum spot específico de pós-flop, você poderia selecionar aqui, ó, traz só monotom para eu estudar no pós-flop, só board pareado. Então, você pode fazer alguns filtros aqui. Aqueles mesmos filtros que a gente acabou de ver ali nos relatórios, você pode fazer por aqui. Mãos. Aqui é legal, você pode selecionar um range, colocar um range aqui, mais ou menos isso, para começar a mostrar para mim lá. Só que assim, tem mãos aqui que são muito simples, né? Se chegar em gap para você, você sabe que você vai abrir o As. E se chegar em gap para você, você sabe que o 7-2, por exemplo, você vai foldar. Então são mãos de decisão muito simples. O que a gente aconselha? Usa essa opção aqui, ó, Close Decision. Close Decision para ele vai trazer só decisão mais nebulosa para você, vai ser mais duvidosa. Então, vai te forçar, vai te colocar sempre num spot um pouco mais duvidoso e vai te forçar a evoluir o seu jogo, tá? Aconselho usar essa opção. Aqui em Modes, então quando a gente dá um Start Training aqui, ele vai abrir uma telinha para a gente jogar, ou ele pode abrir até 4 telinhas para a gente jogar ali, simulando como se fosse o nosso grind. Então aqui você configura quantas telinhas você quer ao mesmo tempo. Aqui você configura se você quer rodar só o spot, ou se você quer rodar alguma street inteira ou a mão inteira, tá? Aqui nível de dificuldade, input mode, actions ou frequency. Quando chegar em gap pra gente ali no botão, ele vai dar a opção, por exemplo, para a gente abrir raise. Se você deixar em action, ele vai te dar 3 opções: raise, all-in e fold, tá? Ou talvez um limp, caso tenha nas opções da árvore, tá? Quando você seleciona a frequência aqui, daí você já tem que dizer, ó, eu tenho que dar tantos de raise, tantos por cento de fold, tantos por cento de all-in, tantos por cento de limp. Então, frequência passa a ser um estudo muito mais complexo, mais robozão mesmo, que eu não sei até que ponto que vale a pena. Eu acho que para esse estudo que eu estou exemplificando aqui de raise first team, actions vai funcionar bem, tá? Pause game after. Então aqui eu posso deixar desabilitado
O que quer dizer esse pause game after? Quando você está jogando ali, você tomou uma ação, se você deixar desabilitado, nada acontece. Vem uma outra mão e você já joga na sequência. Se você deixar marcado mistake, sempre que você tomar uma ação e for uma ação de erro, ele vai pausar e vai te mostrar o que você jogou errado. E se você deixar marcado action, a cada action que você jogar, a cada mão que você jogar, ele vai pausando e vai te mostrando o que você fez, se você fez certo ou errado. Aconselho deixar em mistake aqui, a velocidade, aqui quanto tempo para abrir uma nova mão após você clicar e terminar aquela, instantaneamente 3 segundos ou deixar desligado. Aí o RNG, eu confesso que eu não sei, sinceramente, para que funciona. Então isso daqui é uma coisa de tarefinha de casa para vocês pesquisarem aí. Também não sou tão perito assim no Wizard a ponto de saber tudo. O Learning Mode. O Learning Mode ele só funciona se o Pause Mode, ali, se o Pause Game After tiver em Mistake ou em Action, tá? O Learning Mode ele quer dizer o quê? Se você deixar ele habilitado, quando tiver em Mistake ou em Action lá, marcados, ele já traz ali a resposta para você, ele vai pausar e ele vai te mostrar o que você acertou, o que você errou. Time Bank, se você quiser configurar algum Time Bank para você tomar suas decisões dentro dessas 4 telas que vão abrir ali. E aqui a seção, se eu colocar 20 mãos e 4 telas, eu vou jogar 5 mãos em cada tela. Então, Então aqui eu vou dar um Start Training aqui para a gente dar uma olhada. E ó, reparem que a gente sempre está no botão, a gente sempre está de 25 a 35 blinds efetivos, que é o que a gente configurou lá. E as mãos, reparem que são mãos duvidosas. Não dá para saber se são realmente folds ou se são raises. Então eu vou colocar tipo fold para 10 e 4 aqui. Ó, tá meio certo. Só que meio certo ele vai passar batido. Porque eu coloquei lá no Pause Game After, eu coloquei mistake. Apenas os erros ele vai pausar e me mostrar na tela. Esse reset, por exemplo, eu sei que não é um all-in, mas eu vou colocar um all-in aqui porque vai dar um erro. Então, quando ele dá um erro, ó, repara que ele traz essa exclamação ali no lado direito também, no histórico das mãos. Ele traz uma exclamação e ele já me mostra o EV de cada jogada. Ele me mostra qual seria a jogada mais lucrativa aqui, qual seria a que perde mais. Então, vamos supor, o Valeste 7 é um fold. Quando você acerta, ó, ele traz um double checkzinho lá no lado direito, tá? Então, se você tivesse, ao invés de colocar mistake lá, colocasse action, a cada mãozinha dessa que você clica, ele traria uma action aqui para você. Mesmo você acertando, por exemplo, esse fold de 4 e 3 suited aqui, ó, ele traria um resuminho como aquele da tela de cima ali para você. Então, o que é aconselhado aqui? Faz ali a sua sessãozinha, colocou 20 mãos, joga as 20, colocou 50, joga 50, ó, aqui ele vai mostrando, 5 de 20 já foram jogadas. No final, pega esse histórico de mãos aqui, volta nas que você errou, abre o chapéuzinho ali, ó, vai lá e estuda o range. Assim você vai se familiarizando cada vez mais com os ranges, fixando, conhecendo a estratégia, conhecendo um pouco mais de toda a teoria. E é bom frisar esse ponto, isso aqui é teoria pura, tá galera? Por exemplo, vamos pegar uma mão aqui, esse dama 5 off contra o field talvez seja um open raise lucrativo. Só que quando eu colocar raise aqui, eu tenho que entender que o software vai me dar um sinal dizendo que está errado, porque aqui a gente está jogando teoria. Então, quando vocês estiverem jogando aqui, tentem jogar baseado na teoria, senão você vai ficar parando em todo o spot aqui com a sinalização de erro e na verdade não é um erro. Tipo, você sabe que pode ser um ajuste, só que você está jogando aqui teoria, então aqui você não pode fazer esse ajuste, aqui você tem que jogar teoria. Esse software aqui, essa parte de treinamento é basicamente para você exercitar e ver o quão bom teoricamente você está. Você confirmar o quão bom na teoria você está. Se você não está deixando passar até o que é o teórico, por exemplo, se você estiver deixando, tipo, chega vamos supor, um AIS 9 off aqui no botão e você foldar, aí passa a ser um alerta, porque a própria teoria abria e você achou que era fold. Aí sim é um spot para você estudar.
tá? Agora, spots de over opening, assim, over three bet, essas coisas todas, entenda que tudo que vai ser rodado aqui, todas as resoluções são teóricas. Então não adianta você ficar fazendo ajuste mental e colocar aqui, isso daqui eu acho que dá para abrir um pouquinho a mais, porque ele vai te sinalizar um erro para você. Ah, eu acho que é isso, então, galera. Eu concluí aqui as três partes do tema que, que eu me deixei separado aqui para falar com vocês. Eu acho que já dá um bom pontapé inicial assim para vocês começarem a trabalhar com Wizard. Para quem não tem é, nenhuma noção ainda, eu acho que já dá um adianto. Mas caso eu não tenha coberto todos os cenários e alguma coisa tenha ficado em aberto para vocês, por favor, deixem nos comentários aí que eu vou tentar responder. Deixem os feedbacks também se esse tipo de vídeo agrega para vocês, se vocês acharam legal dessa forma. E eu pretendo futuramente fazer alguma coisa parecida com isso sobre o Holding Resources, o HRC Beta ali, trazer alguma coisa assim também, porque eu acho que também é, é um conteúdo que, se eu não me engano, não tem de fácil acesso assim na língua portuguesa. Então, vou trazendo esses softwares para vocês pegarem mais familiaridade ali e poderem fazer os estudos de vocês e evoluir na carreira de vocês, beleza? Eu peço só que quem chegou até aqui puder deixar um likezinho no vídeo e puder se inscrever, talvez até marcar lá no Instagram, fazer um story ou compartilhar com os amigos, agradeço de coração, porque isso ajuda demais com que o meu canal cresça e essa divulgação no boca a boca ali vá fazendo efeito, beleza? Tamo junto, GL Máximo, galera.